Então, é legal a gente entender que existem essas nuances, essas características, tá? Dor moderada forte, unilateral, pulsátil. E uma característica específica da enxaqueca é que ela piora quando você faz uma atividade rotineira. Assim, você andar pode piorar a enxaqueca. O fato de subir degraus, o fato de você abaixar a cabeça, isso tudo pode piorar a crise de enxaqueca, o que não acontece com cefaleia tipo tensão. Então, isso são as características da dor. A gente está conhecendo aqui a enxaqueca de fato, o que ela é o nosso inimigo em comum para a gente combater ao longo dessas 10 lives aqui que vão acontecer. Quais são as outras características, então, de uma crise de enxaqueca? Falei que a enxaqueca ela não é só dor de cabeça. Que tem sintomas antes da dor, tem sintomas depois da dor e pode não vir nem com dor de cabeça. Então, uma coisa para ficar mais claro, assim, eu criei uma analogia que é como se fosse a roda da enxaqueca. Que eu falo. Então, imagina assim, você tem uma roda e tem uns pinos, tá bom? E esses pinos são os sintomas. Então, por exemplo, a pessoa teve dor de cabeça, náusea e vômito. E isso foi uma crise de enxaqueca. Outra vez, a pessoa teve dor de cabeça, tontura e a sensibilidade à luz. E isso foi outro tipo de dor de cabeça. Então, é legal você saber identificar o padrão das suas crises. Quais sintomas dessa roda da enxaqueca você tem mais frequentemente? Porque, às vezes, um sintoma de enxaqueca pode ser dor abdominal e vômito. Geralmente, a enxaqueca na criança, ela vem mais com dor abdominal do que com dor de cabeça, especificamente. Então, outra questão dessa roda pode ser, tontura, náusea e vômito. A pessoa vai pensar em enxaqueca se ela não tem um histórico familiar de enxaqueca, se ela não teve crises clássicas, a pessoa não vai olhar pensando isso que é enxaqueca, né? Tontura tem várias causas, e a pessoa rotula assim, é labirintite. E não é. Existe um tipo de enxaqueca especial chamado enxaqueca vestibular, onde a tontura, a vertigem, é a atriz principal e não é a dor de cabeça. E isso acontece ao longo da vida da pessoa, porque a enxaqueca é mais frequente em mulheres, lá para os 40, 45 anos, começa a tontura na enxaqueca ficar mais frequente do que a dor de cabeça. Então, é legal a gente ter essa ideia dessa roda da enxaqueca. Tá combinado aqui? Tá claro? Só me dá um ok aqui para eu saber que vocês estão entendendo, tá? Raquelzinha, boa tarde, pessoal. A Thalita tá falando assim, já notei que minhas dores são mais frequentes do lado esquerdo. Tem às vezes que dá vontade de arrancar os olhos. Tem uma sensação de... eu já tive um paciente que falou assim, a bola do olho, a sensação que vai cair. Existe outro tipo de dor de cabeça chamada cefaleia em salvas, que ela é fixa, né? Geralmente é de um lado só e fixa bem no olho e tem características um pouquinho diferentes de enxaqueca. Tenho muita dor na região da face, tomei horrores de antibiótico achando que era sinusite, até descobrir que era enxaqueca e não sinusite. É isso aí, Laís. Então, um atraso, tem até um estudo mostrando o tempo de atraso desse diagnóstico de enxaqueca quando o ramo maxilar está mais ativo. Sabe quantos anos é de atraso diagnóstico? 8 anos. A pessoa, 8 anos, tratando uma coisa, né, insistindo ali, e não era sinusite. Existe sinusite? Existe sinusite. E a gente precisa ter essa conversa com outros colegas médicos de outras especialidades. Mas, se você tem uma crise de enxaqueca, se o teu profissional, ele faz o questionário bonitinho, então a gente liga a chavinha que, poxa, essa dor aqui pode não ser sinusite, pode ser enxaqueca, sim. É isso, Raquelzinha. Existe sinusite? Existe, mas existe enxaqueca também e é importante a gente ter o diagnóstico certo. Pulsando e apertando, né? Dor de cabeça, enjoo, somente dor no estômago. Geralmente, vou pegar um gancho aqui, da Laide falando da enxaqueca abdominal na infância. Então, como é uma doença neurológica de forte predisposição genética, a pessoa pode manifestar em qualquer idade. E
o quanto você vai manifestar, o quanto de frequência de crises você vai ter, e o quanto de forte essas crises vão ser, depende muito do seu estilo de vida. Então, mas ali na infância, o principal é aquela criança que vomita muito quando passeia de carro, tá? Que os pais pensam assim, que tem alergia a chocolate, e aí para de dar chocolate, a criança que vomita muito que tem dor abdominal. A gente precisa investigar as outras coisas gástricas, investiga as outras coisas gástricas. Mas tem uma história familiar frequente, começa mais ou menos ali na infância, esse tipo de manifestação da enxaqueca, tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui. E quais são os outros sintomas associados à enxaqueca? Geralmente a pessoa fala assim, eu tenho enxaqueca porque eu tenho uma dor de cabeça forte e que a claridade me incomoda e que o barulho me incomoda. Isso fecha o diagnóstico de enxaqueca para a maioria das pessoas. E não é só isso, né? A enxaqueca é uma doença muito, muito complexa. E a gente está dissecando o que acontece dentro do cérebro. Nos últimos 5, 10 anos, teve muito avanço. E é isso que eu vou trazer na Semana Desativando a Enxaqueca, uma nova forma, né, de medicina de dor, de neurociência de dor, para tratar a enxaqueca, que não utiliza remédios. Como é que a gente pode tentar isso? Então, antigamente, vamos pensar assim, 50 anos atrás, o que existia? Só existia analgésico, então se tratava com analgésico, fazia o que tinha. Mas hoje, você pensar que controlar a enxaqueca é usar analgésico, você está estancada, né? Está aprisionada no tempo. E eu quero te mostrar, assim, abrir a sua mente, que existem outras possibilidades. Vamos lá? Então, ó, sensibilidade à luz é o quê? Um gatilho, né? Gatilho e causa. Geralmente é sinônimo de muita polêmica e confusão. Que fala assim, minha enxaqueca é por causa da menstruação, é por causa que eu comi alguma coisa. São gatilhos, tá? A causa da enxaqueca, a verdadeira causa você vai descobrir na Semana Desativando a Enxaqueca. Essas outras coisas são gatilhos, né? Como o cérebro interpreta aquele estímulo como ameaça, como dor. Então, cérebro hiperreativo, que vê a luz, opa, isso é dor. Que vê barulho, opa, isso é dor. Que vê o próprio tato, né, o toque, uma sensação neutra. Tocar não é para doer. Então, a pessoa que tem enxaqueca crônica, é como se a cabeça dela tivesse toda inflamada, né, que não consegue nem tocar. E eu tenho pacientes que não conseguem pentear os cabelos, que não conseguem tomar banho, que não conseguem colocar um capacete de moto, porque está tudo inflamado, e faz sentido, porque a enxaqueca é uma inflamação. E toda outra e qualquer inflamação do corpo aumenta a chance de você ter crises de enxaqueca, tá bom? Então, deixa eu falar de novo a nossa lição número 1 aqui, que foi tirada do nosso livro que vai acompanhar a gente durante essas 10 lives aqui, A Arte da Guerra. A gente está combatendo o nosso inimigo em comum, que é as crises de enxaqueca. Nessa primeira lição, você aprendeu o seguinte, ó. Se você não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Então, a gente está aqui conhecendo o quê? Conhecendo a enxaqueca. De fato, o que é? Uma doença neurológica, com vários sintomas. Com uma roda da enxaqueca, que os sintomas são esses pinos, com as características. Por que é importante diferenciar isso? Porque eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 200 tipos de dores de cabeça diferentes, com tratamentos diferentes, com controle diferentes. Então, aqui a gente está bem focado, assim, ó, raio laser, a gente está controlando enxaqueca, tá? Enxaqueca. Lá está falando, é isso mesmo, sensação de cabeça inflamada. A questão de alguns sintomas pré-monitórios. A gente vai ter outra lição que a gente vai falar sobre as fases, bem bonitinho as fases da enxaqueca, para você entender bem. E tem a fase pré-monitória que tem esse desejo por doce aí, ó, principalmente por doce, o sono fica péssimo. É isso mesmo que acontece. Beleza? Deixa eu ver aqui, pessoal do YouTube. O S-Vídeo falou, é horrível, né? E é muito importante a gente ter uma mudança de pensamento. Assim, a crise de enxaqueca é horrível? É horrível. A pessoa quer ter? Não, ninguém quer ter. Ninguém quer ter porque é muito, muito ruim, tá? Atrapalha demais a vida. Agora, a gente ficar só falando que é horrível e não dar um passinho para frente, e não querer mudar,
eu não vou ser essa pessoa que vai passar a mão na sua cabeça, não, tá? Eu vou dar um soco assim no seu tórax, assim, um peito para frente para você ir para frente. Eu quero que vocês consigam controlar a enxaqueca, tá bom? Então, como é que a gente consegue? A gente vai aprender aqui as lições de controlar. Então, a mudança de pensamento é muito importante. O que é que eu posso fazer para ser proativa, né? E não ficar esperando na passividade e lamentando a minha vida. O que acontece com a minha vida, aconteceu isso comigo. Eu jogo para frente. O que é que eu posso fazer para reverter? Combinado? Beleza. Tem mais perguntas? Vou responder algumas perguntas aqui e deixar o aviso para amanhã. A gente vai ter a nossa segunda lição, também tirada aqui, passagens do livro da Arte da Guerra. Isso é amanhã é terça. Terça-feira, dia 9, às 14 horas, aqui ao vivo nas três plataformas. Beleza? Perguntas. Aproveita as perguntas agora. Ninguém quer perguntar, tá todo mundo caladinho hoje. Sensação de cabeça inflamada. Aqui a Raquelzinho falou sobre fibromialgia. E piora muito nos dias de frio. Né? Fibromialgia é uma... Está se investigando mais, né? A gente está aprendendo mais também, mas é uma situação de dor crônica no corpo todo. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. E não é lesão estrutural, não tem uma lesão nos nervos, no músculo, no tendão. É uma questão de caminhos neurais que aprenderam a fazer a dor dentro do cérebro, a fibromialgia. Então, o tratamento foca nisso, é diferente. E tem um gatilho, né, que você está falando assim, o frio, a alteração climática piora. A maioria dos gatilhos são condicionados. Então, teu cérebro aprendeu a interpretar aqui, quando tem frio, eu tenho que ativar essa via aqui neural e vai provocar dor. Então, a maioria dos gatilhos são condicionados. Eles são aprendidos. E se eles são aprendidos, eles podem ser desaprendidos também, tá? Ui, agora que chegaram as perguntas. Teve um atraso. Alessandra, obrigada, Alessandra. Maçã pode ajudar na crise? A gente vai falar sobre gatilhos alimentares ao longo dessas 10 aulas, tá bom? E eu sou uma pessoa que vai falar assim que eu não concordo com dietas restritivas, que o gatilho é condicionado, a gente vai fazer um padrão de diário e aos pouquinhos você vai reintroduzindo. Cada pessoa tem ali o seu perfil, tá? Questão de remédios, a função aqui do meu Instagram, realmente eu tenho uma abordagem não medicamentosa. Tenho conhecimento, sou neurologista, sou cefaliatra, sou neurocientista, e se você tiver alguma dúvida de medicação, você tem que conversar com o seu médico que passou. Aqui eu estou trazendo outras formas de controlar a enxaqueca, tá? Está falando do tempo de tratamento preventivo medicamentoso. Então, no mínimo, a gente fala entre 3 e 6 meses. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Outra questão de medicação, aqui, os monoclonais podem não funcionar? Podem não funcionar, igual qualquer remédio. Então, até isso na primeira aula da Semana Desativamente Enxaqueca, eu vou falar um negócio chamado de farmacogenética. E é isso que você vai entender porque um remédio funciona em uma pessoa e não funciona na outra. Inclusive, os anticorpos monoclonais para enxaqueca, que são os mais específicos, que quando saiu assim, ai, que maravilha, vai tratar todo mundo. E a gente está vendo na prática que sim, tem umas pessoas que conseguem responder e outras não, né? Canabidiol também é outra possibilidade de uso. Você forte, né? Obrigada, Samuca. Por que a enxaqueca causa aura? Aura é uma fase da enxaqueca que a gente vai falar sobre isso, né? Não é que a enxaqueca causa aura, são coisas diferentes, tá bom? Hormônio. A gente fez uma live linda, ó. Semana passada, a gente fez uma live sobre o triângulo da polêmica, que foi enxaqueca menstrual, uso de hormônios e risco de AVC, tá, Raquelzinha? Tá show, tá no meu canal do YouTube essa. É no mínimo 3 meses. Questão de tratamento preventivo, né? 3 meses é o tempo mínimo e tem que ter a dose certa. Não adianta você ficar fazendo subdose e achar que vai melhorar, né? Dose pequenininha. Pessoal, obrigada aqui pela participação de vocês, pelo seu tempo.
tá? Que tempo é o nosso maior ativo. Então, eu acredito que essas informações trouxeram mais clareza, mais luz para vocês, a gente levantar essa bandeira aqui do combate à enxaqueca, que a gente se encontrar amanhã, às 2 horas da tarde, na segunda live, que a gente vai aprender a segunda lição aqui para controlar a enxaqueca, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.